meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História. E claro, antes de começar a nossa aula, vamos para aquele local bem tranquilo aí e sossegado na casa de vocês? Já estão aí? Ótimo! Então agora vamos começar a nossa aula. Hoje eu não irei mandar vocês pegar o livro de história, mas sim a nossa apostila de história, onde iremos dar início ao projeto Minha Terra Tem História. Isso mesmo! Aí vocês podem estar se perguntando, por que, professora? Hoje nós iremos falar sobre Minha Terra Tem História, porque nós iremos falar da nossa belíssima Itabaianinha, que é a nossa terra, que esse mês de outubro está completando 106 anos. Então, temos que homenagear a nossa cidade todos os dias e mais ainda nesse mês de outubro, aonde ela completa a idade de 106 anos. Então, vamos aqui falar um pouco sobre a trajetória política, sobre os filhos ilustres de nossa terra, porque a história eu já contei na aula de Sociedade e Cultura, como surgiu, o porquê Itabaianinha levou esse nome de Itabaianinha. Então agora nós iremos falar sobre essa trajetória política. Vamos aqui comigo, prestar bastante atenção, vamos lá? Tem assim, após a proclamação da República, foi nomeado o primeiro Conselho de Intendência de Itabaianinha, pelo governo provisório do Estado, por decreto de 2 de fevereiro de 1890, que se compôs dos seguintes membros, conforme dados da Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. Como vocês podem ver aqui, naquela época, até 2 de fevereiro de 1890, não eram prefeitos, mas sim intendentes. Então, foi quando foi nomeado o primeiro Conselho de Intendentes. E só depois, a partir de 1935, houve uma mudança, uma substituição dessa palavra intendente para prefeito. Vocês podem observar aí que tem assim, a partir de 1935, a denominação de intendente é substituída pela de prefeito, conforme as novas determinações do governo Vargas. Então, como vocês perceberam, antes nós não tínhamos prefeito, e sim intendentes. A partir de 1935, passamos a ter prefeito, certo? E aí, eu citei alguns só dos prefeitos que nós tivemos, porque foram vários que se passaram até os dias de hoje. Então, se fosse para mim se estender, colocando todos aqui, a aula iria ficar muito extensa. Aí eu vou deixar para que vocês tenham a curiosidade em pesquisar, além desses e alguns outros que eu irei falar na explicação, os demais que fizeram sua trajetória política aqui na nossa cidade de Itabaianinha. Como vocês podem ver aí, a partir de 1935, nós tivemos o primeiro prefeito, que foi o padre Manuel Vieira dos Santos, esse daqui, certo? Vocês estão vendo aí, a foto dele? Ótimo! Então, ele foi eleito, indiretamente pela Câmara de Vereadores. E aí, o que foi que padre Manuel fez aqui por Itabaianinha? Calçou várias cidades, construiu os prédios onde hoje é a antiga prefeitura e outros benefícios mais que vocês podem aí pesquisar com o papai, com a mamãe e vão descobrir. Outra coisa, ele também tem um apelido de Padre de Aço. Muito interessante, não é isso? Já o segundo, Emerson Batista de Souza, que foi o segundo prefeito, ele ficou de 1941 a 1942. Um pequeno curto, um curto tempo. Ele substituiu o padre Manuel Vieira dos Santos, mas ficou sendo só por 1 ano e alguns meses e acabou se afastando da vida política, não ficou mais. E então, ele foi colocado, esse Emerson Batista de Souza, pelo antigo juiz, que hoje não é mais, é claro,
Otaviano de Souza Leite foi quem nomeou Emerson Batista de Souza para ser o segundo prefeito da cidade de Itabaianinha. Já o terceiro foi Joaquim Martins Fontes. Ele ficou de 1942 a 1945. O que foi os benefícios na época desse prefeito? O que foi que Joaquim Martins Fontes fez aqui para a nossa cidade? Ele fez o Mercado Velho, a maternidade, o hospital e também, como o nosso primeiro prefeito, que era chamado de Padre de Aço, o seu apelido, ele também, Joaquim Martins Fontes, também tinha um apelido, que era Quincas do Varre-Vento. Olha que interessante e divertido, né? E aí continuou vindo o outro prefeito, né, o quarto prefeito, chamado Miguel Carvalho Lima. Ele foi eleito em 1946, mas afastou-se da política e seguiu a vida de negociante. Não gostou muito da política, também não deixou muitos benefícios para a cidade de Itabaianinha e resolveu ser negociante. Aí vocês podem pensar, professora, só houve esses? Não, teve o quinto, que foi Adelvan Cavalcante, o sexto, Oséia Batista Filho, teve o sétimo prefeito, né, Zacarias Alves dos Santos, o oitavo, que foi João Batista dos Santos, e assim por diante. E hoje nós temos o nosso atual prefeito, Danilo Carvalho, que já está exercendo o seu segundo mandato e que, se fosse por minha vontade, ele iria exercer o terceiro, quarto e assim por diante. Porque nós estamos vendo os bons benefícios que eles estão fazendo aqui em nossa terra, em nossa belíssima cidade, Itabaianinha. Então, essa foi, assim, um pouco da trajetória política de Itabaianinha. Vocês podem pesquisar e vão encontrar mais fatos, né, fontes históricas falando de todos os outros prefeitos que aqui se passaram. E aí tá aqui a imagem, eu só não tenho a imagem aqui de Emerson Batista de Souza, que foi um desses prefeitos que eu falei, mas tem aqui a de Joaquim Martins Fontes. Você tem aí essas imagens na sua apostila, deixa eu endireitar esse daqui. E esse daqui, como eu falei para vocês, que foi o quarto prefeito, né? Miguel Carvalho Lima. Depois que eu já falei da trajetória política de Itabaianinha, se vocês observarem aí, na sua apostila tem os filhos ilustres. Aí vocês podem perguntar, professora, o que é filhos ilustres? Primeiro, o que é ser ilustre? Vamos aqui ler e escutar minha explicação para que vocês possam entender. Olha, o que significa ilustre? Ilustre qualifica aquela pessoa que se destaca por ser famosa, por ser conhecida, que é uma celebridade. Ser ilustre é ser digno, ser importante, ter destaque, possuir qualidades de louvor, ou ser nobre, ser aristocrata, certo? Então, ser ilustre é tudo isso. E nós tivemos vários ilustres aqui na nossa cidade, vários filhos ilustres, isso mesmo, que passaram por aqui, pela nossa belíssima cidade. Aí vocês podem ver aqui que um dos primeiros que eu coloquei, não só tem esses, tem muitos outros mais, né? Tem o Monsenhor Olímpio de Souza Campos, que ficou mais conhecido como Olímpio Campos, foi um jornalista, sacerdote, professor e político brasileiro. Quais foram os benefícios, assim, para ele ser ilustre da nossa cidade? Ele trouxe o benefício, né, dos correios, dos telégrafos, construiu o açude presa, acabando assim com a escassez da água potável, entre outras coisas mais que Olímpio Campos trouxe aqui para a nossa belíssima Itabaianinha. Ele nasceu no dia 26 de julho de 1853. Adivinha onde? Isso, aqui em Itabaianinha. E morreu no dia 9 de novembro de 1966. Olímpio Campos, ele foi assassinado com 2 facadas e 11 tiros, meus amores, lá na cidade do Rio de Janeiro.
né, quando ele estava no auge da sua carreira política, veio essa fatalidade e aconteceu. Já embaixo, né, aqui está a imagem, olha, vocês têm aí, de Olímpio Campos, vocês têm essa imagem aí na apostila de vocês. Eu coloquei aqui ela só para que vocês possam ver maiorzinha. E aí embaixo tem o desembargador Guilherme de Souza Campos, mais conhecido como Guilherme de Campos. Ele foi um advogado, jornalista, magistrado e político brasileiro, e irmão de Olímpio Campos. Se vocês perceberem, ele também ajudou muito aqui em vários benefícios para a nossa cidade de Itabaianinha e também para o nosso estado de Sergipe. Construiu ruas, né, calçou várias ruas e assim por diante. Hoje tem ruas que levam tanto o nome do seu irmão Olímpio Campos, na nossa capital, como também o de Guilherme de Souza Campos. E aí em nossa cidade também, né, em Itabaianinha, também temos nomes que levam os nomes desses filhos ilustres da nossa terra. Ele nasceu no dia 10 de fevereiro de 1850, em nossa bela Itabaianinha, e faleceu no dia 3 de outubro de 1923, em Aracaju. A diferença é que Guilherme de Souza Campos, ele não foi assassinado, ele morreu de morte, né, até hoje, assim, não explicada, natural ou pela idade, mas não foi assassinado como ocorreu com o seu irmão Olímpio Campos. Já embaixo, aqui está a imagem dele, né? Estão vendo aqui. Já esse outro aqui, Manuel Joaquim de Oliveira Campos, ele foi autor do hino sergipano e da gramática latina da língua nacional. Então, foi Manuel Joaquim de Oliveira Campos que fez o nosso hino sergipano, o hino do nosso Sergipe. Ele nasceu no dia 16 de julho de 1818, no sítio Mutuar, município de Itabaianinha, e faleceu no dia 12 de abril de 1891, na fazenda Taboca, no município de Lagarto. Está aqui também a imagem, né? Estão vendo? Vocês têm essa imagem aí na apostila de vocês também. Então, esses filhos ilustres só são esses, professora? Não, tem outros mais. Tem José Vicente de Souza Neto, tem Luiz Zacarias Lima, tem Olímpio da Silveira e outros mais. Só que, como eu expliquei para vocês, da mesma forma que se fosse para que eu colocasse todos os prefeitos que já fizeram a trajetória política de Itabaianinha, nós iríamos passar mais de 2, 3, 4, 5 aulas. A mesma coisa se eu fosse falar de todos os filhos ilustres que esteve aqui na nossa belíssima Itabaianinha. Então, o que é que vai acontecer? Eu quero que vocês, junto com a professora de vocês, aí possa pesquisar no seu bairro, no seu povoado, se as obras, o benefício desses filhos ilustres, desses prefeitos que já passaram por nossa terra. Aí vocês irão pesquisar, irão conhecer, juntamente com a professora, pode pedir a ajuda do papai, da mamãe, do seu responsável. E eu tenho certeza que vocês irão conhecer ainda mais a trajetória política da cidade de Itabaianinha. Certo, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.